Olá, boa noite a todos. Hoje chegamos à nossa 18ª live, nosso 18º momento de conversa com os internautas que estão nos acompanhando, que estão divulgando nossas propostas, e hoje não estou só. Hoje temos todos aqui, todo o nosso coletivo. Hoje, o Eduardo Ferreira, nosso candidato a vice-prefeito, está aqui. Hoje, a Dani Peretti, nossa candidata a vereadora, está aqui. Hoje, a psicóloga Liane Tonelotto, nossa candidata a vereadora, está aqui. Hoje, o Clodoaldo, que é funcionário público aposentado e também nosso candidato a vereador, está aqui. E o professor Bruno Silveira, professor nas duas redes públicas, estadual e municipal, também está aqui. Nós preparamos uma live com muito amor, uma live com muita afetividade, porque é uma live de agradecimento, mas é também, ao mesmo tempo, uma live de mobilização, uma live construída por um PSOL ativista, para internautas ativistas, para pessoas que ao longo de 18 semanas estiveram sempre às terças aqui nos prestigiando, nos acompanhando, comentando, divulgando, principalmente fazendo campanha porque acreditam nas propostas do plano de governo do PSOL. Por isso nós te convidamos. Compartilha. Está recém começando. Vai lá no teu Face, convida teus amigos, convida mais pessoas. Vocês sabem que aproximadamente 35% dos eleitores de Guaíba ainda estão indecisos, ainda não sabem em quem votar. Então, a nossa tarefa continua sendo a de mobilização, de ativismo através das redes, porque o PSOL é um partido comprometido com a saúde. E como estamos em tempos de pandemia, nós não fizemos carreata, nós não fizemos caminhada pelas ruas, porque não provocamos aglomerações, porque defendemos a saúde de todos em primeiro lugar. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que a partir de hoje, como em todas as outras semanas, cada um de vocês internautas que nos acompanha, que nos prestigia, tem que compartilhar esta live, tem que chamar mais pessoas, tem que compartilhar nosso plano de governo. Se você recebeu o nosso material em casa, compartilha, fala de nós, fala bem, fala do PSOL, pede para votar 50. E nós temos, para começar a nossa live, um presente de amor, que é um vídeo que revela a paixão do PSOL pela cidade de Guaíba, pelos seus moradores, por todos os territórios desta cidade. Porque é para Guaíba a nossa fala, é para Guaíba o nosso programa, é para Guaíba o nosso governo. E o teu voto é para Guaíba ser uma cidade governada pelo PSOL, um partido necessário. Então assistam e depois compartilhem. É só o início. Essa live hoje vai ser uma live muito diferente, uma live cheia de alegria, cheia de felicidade. Ela está sendo realizada por 6 ativistas do PSOL que estão aqui presentes. E na retaguarda tem uma galera de ativistas do PSOL que nos ajudaram a planejar, a preparar, sem contar todos vocês, os internautas que nos acompanham. Habitamos um planeta esférico e azul.
E temos o privilégio de viver em uma cidade onde levamos em consideração a importância vital do meio ambiente, sobretudo o delta do Jacuí e o Lago Guaíba, que influenciam diretamente nossos estilos de vida. Assim como a natureza exuberante em termos de Mata Atlântica, que nos coloca como protetores de importantes espécies ameaçadas de flora e fauna, com a Unidade de Conservação Morro José Lutzenberg. E isso deve ser visto, em termos de paisagem, como elementos interligados que constituem nosso território, incluindo a bacia hidrográfica que nos dá o nosso nome indígena, Guaíba, encontro de todas as águas. A formação geológica e geográfica que remonta ao milenar cinturão Dom Feliciano e ao bioma Pampa, do qual somos a porta de entrada. As águas do lago que banham a cidade também abrigam a Ilha do Presídio, patrimônio ambiental, histórico e paisagístico do Rio Grande do Sul, pertencente ao município de Guaíba e que precisa de um olhar mais atento do poder público. Estas águas também nos oferecem as praias da Alegria e da Florida, ambas sem condições de balneabilidade, o que precisamos lutar para mudar. Vivemos em uma cidade em que o patrimônio arquitetônico das nossas raízes culturais clama por atenção. O antigo matadouro São Geraldo, por exemplo, sofre a intempérie do tempo e precisa de medidas urgentes de conservação e revitalização. Vivemos em uma cidade em que o Arroio Passo Fundo é poluído e no seu entorno o núcleo populacional São Jorge necessita entrar na pauta do governo, onde o bairro Jardim Santa Rita merece maiores investimentos, bem como todos os bairros, assentamentos, aldeias, pois todos os lugares e pessoas da nossa cidade merecem atenção. Bonfim, Jardim dos Lagos, Pedras Brancas e outros. Nossa periferia deve começar a ocupar o centro das preocupações de um governo voltado verdadeiramente ao bem comum. Queremos uma cidade verde, limpa, com saneamento e mobilidade e que preserva todos os seus patrimônios naturais, históricos e culturais, dando prioridade à educação. Para nós do PSOL, a vida, para ser plena, precisa de águas limpas, meio ambiente preservado, patrimônio cultural revitalizado e qualidade de vida para as pessoas. Nossa cidade do sol nascente no lago e do sol poente no Pampa pede uma mudança necessária. Vem com a gente fazer uma Guaíba diferente. Muito bom, vamos lá, gente. Que vídeo muito lindo, muito bacana. Eu sou o Eduardo Ferreira, o candidato a vice-prefeito ao lado da Líbia. Eu dou muito boa noite, uma boa-vinda a todos e a todas. Esse vídeo ele foi produzido por nós e por um grande amigo, um grande profissional e um artista que soube, como ninguém, captar aquilo que nós pensamos e o que nós queremos para a cidade de Guaíba. O Adam Ovalle é um cara, e é um guaibense nato, é um cara daqui, da terra. Então, ele soube mostrar isso para todos nós nesse vídeo, né? Mostrar a nossa essência. Eu quero falar para vocês que esse vídeo ele está nas nossas redes, ele está aqui no Facebook, ele também está no nosso canal do YouTube. Eu gostaria de convidar vocês a curtir a nossa página, compartilhar, convidar os amigos também, nosso canal no YouTube. O link está rodando aqui embaixo. Aqui no Facebook nós já estamos com quase 1000 curtidas. Foi um crescimento muito grande da nossa página esse ano, e não só da nossa página, da nossa campanha como um todo, né? Muita gente se integrando, participando, acreditando na nossa proposta, e é isso que nós queremos passar para todos vocês. Tá? Eu vejo que é muito difícil, às vezes, em alguns aspectos, ser guaibense. Ser guaibense é ter de procurar emprego fora da cidade, educação,
saúde, lazer. E é isso que acontece, por exemplo, na minha vida. Eu tenho isso como um exemplo que eu nunca consegui trabalhar dentro de Guaíba, trabalho formal. A minha educação, segundo grau, o ensino superior, todo fora de Guaíba, sempre em Porto Alegre. Isso que é o que acaba acontecendo com a nossa juventude, né, com a maioria da população. Guaíba é considerada como uma cidade dormitório, né, por muitas pessoas, porque as pessoas só vêm aqui para dormir. Elas acabam vivendo mesmo em Porto Alegre, né, o seu lado profissional, o seu lado pessoal e de lazer. E acaba que as pessoas acabam desviando o seu olhar crítico para a cidade, dos problemas da cidade. Eu, por muitos anos, eu me preocupava mais com a política de Porto Alegre do que com a política de Guaíba. E isso vem mudando nos últimos anos, desde antes até, inclusive, de militar dentro do PSOL, porque eu via que Guaíba não merecia isso. Guaíba merece mais. Guaíba merece que o povo daqui tenha a sua vida plena dentro da cidade. Não precise buscar tudo fora da cidade. Não há problema que a gente eventualmente vá para outra cidade buscar algum tipo de lazer, algum tipo de serviço diferente, mas nós precisamos oferecer isso também dentro de Guaíba. E o poder público hoje não faz. Não faz isso, não oferece esses serviços essenciais de qualidade para a nossa população. E é isso que nós queremos fazer. Eu gostaria de falar sobre a importância do voto no PSOL como um partido que valoriza o serviço público de qualidade e também na nossa chapa majoritária, na Líbia como prefeita e eu como vice-prefeito, mas também a importância do voto nos nossos vereadores. São 4 candidatos a vereadores, a professora Dani Peretti, o professor Bruno Silveira, a psicóloga Liane Tonelotto e o funcionário funcionário público aposentado Clodoaldo, que estão totalmente alinhados com essas nossas propostas. São 4 candidaturas que convergem com a candidatura da Líbia e a minha. E por que é importante isso, nós termos essas 4 candidaturas alinhadas? Porque nós vemos, por exemplo, em outros partidos que existem até 25, 26 candidaturas, que é o máximo que a legislação permite aqui dentro de Guaíba, já que já são 17 vagas para vereadores. E o que acontece? Por que um partido ele coloca mais candidatos do que vagas existentes para uma Câmara de Vereadores? Essas candidaturas elas são das mais diversas, elas lutam por pautas muito diversas e às vezes até controversas. Uma pessoa dentro do partido pensa numa coisa totalmente diferente da outra. E isso faz com que não tenha um partido destes, não tenha um conjunto forte de vereadores que vão defender as pautas do partido e dos seus eleitores. Essa quantidade grande de candidatos de cada partido, candidatos que não vão ser eleitos, né, no máximo aí uns 5, talvez, do partido que tenha mais candidatos vai se eleger, eles só vão servir para trazer votos para aqueles mesmos candidatos de sempre, aqueles que estão sempre lá e que não mudam a nossa realidade. Então, por isso que eu falo que, por mais que você daqui a pouco tenha um amigo, um familiar, um conhecido, que seja até bem intencionado, mas se ele está num desses partidos da ordem, um desses partidos de sempre, que sempre governaram Guaíba, ele provavelmente não vai conseguir se eleger, mas vai ajudar a eleger um daqueles que sempre está lá. Então, por isso que nós temos essas 4 candidaturas, são 4 candidaturas novas,
nunca ocuparam um cargo eletivo, e eu vou começar então apresentando para vocês a nossa candidata à Câmara de Vereadores, a professora Dani Peretti. Oi, Dani, seja bem-vinda, é a tua vez. Olá, tudo bem? Boa noite, então. É um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez, pela 18ª vez, né? O pessoal se apresenta toda terça-feira. Na verdade, é um projeto que se inicia bem antes essas 18 semanas, né? O pessoal vem há um bom tempo construindo, debatendo de forma coletiva a nossa apresentação do PSOL, do nosso PSOL, de um partido tão necessário para o país e especialmente aqui no nosso município, no nosso território de Guaíba. Então, eu sou a prof. Dani Peretti, gostaria então de cumprimentar a todas e todos essa noite, dizer que é um prazer estar aqui. Nós estamos na nossa última live, de certa forma, bastante emocionado com todo o trabalho realizado. E então eu gostaria de saudar a nossa mesa, a nossa candidata a prefeita, a professora Líbia Aquino, que muito nos orgulha de ser a nossa candidata a prefeita pelo PSOL, o nosso queridíssimo vice Eduardo também, que veio a somar essa grande majoritária, e os meus 3 grandes companheiros de trincheira, de construção coletiva, o nosso professor Bruno, a nossa psicóloga Liane e o nosso funcionário público aposentado aguerrido aí, Clodoaldo. Então, saudar todos e dizer que estou muito feliz de estar cumprindo mais essa etapa, estar na última semana e poder estar se apresentando para Guaíba. Então, eu sou a prof. Dani Peretti, alguns me conhecem já pela minha militância, eu sou professora da rede estadual e orientadora. Eu iniciei a minha carreira no magistério em 1995, são 25 anos, inicialmente como professora contratada. Em 2001 eu fiz concurso e então estou aí então trabalhando junto do magistério. E a minha militância, na verdade, ela começou há muito tempo atrás, já com 16 anos, militando já por outro partido de esquerda, muito cedo no movimento estudantil, militância que seguiu depois na universidade, onde eu me formei em biologia, passei também pelo curso de veterinária, o que só corroborou aí com a minha vida e o meu amor aí pela vida, por isso a biologia, e especialmente aos animais. Eu tenho um carinho, quem me acompanha sabe que eu tenho um carinho muito grande pelos animais. E eu passei por diversas escolas ao longo dessa minha caminhada. Comecei estudando, né, no Evaristo, depois concluí meus estudos no Augusto Meyer, escola da qual eu mergulho muito, porque depois eu voltei como professora e pude ser colega dos meus professores, aqueles mesmos professores que me educaram para a vida, para a cidadania e lutar pelos meus direitos. E depois eu trabalhei também em diversas escolas, 12 anos no Rui Coelho, passei também um tempo pelo CIEP, no Cônego Scherer, no Mori Cunha, no Escola Eldorado, no Américo Braga e no Sergipe. E hoje eu estou, então, professora de biologia de ensino médio e também orientadora escolar. E a minha militância, sempre em partido de esquerda, né, desde os meus 16 anos, não poderia ser diferente, depois de algumas decepções, que é óbvio que muita gente tem na política. Eu fiquei um bom tempo desfiliada, porque aquela revolução que a gente esperava que acontecesse na educação, ela não veio. E eu fiquei desmotivada por um bom tempo, e nessa caminhada eu encontrei esse povo aguerrido do PSOL Guaíba, e de muitos outros companheiros do PSOL Rio Grande do Sul, e de alguns hoje que são representantes nossos, tanto na Câmara, na Assembleia Legislativa como na Câmara.
de deputados, e então disse não, nós precisamos estar organizados mais do que nunca, não podemos ficar fora do processo, porque infelizmente o afastamento de muitos de nós, né, e a desmotivação pelo partido que tomou o poder e não fez a revolução que nós esperávamos na educação e como um todo, não aconteceu, mas nós não poderíamos se retirar da trincheira. Infelizmente, esse momento que a gente se retirou da política partidária, a gente abriu espaço para o que está aí. E dessa maneira eu me coloquei de maneira muito consequente e muitos chamando, né, para essa função de que a gente precisava estar organizados. E Guaíba eu moro desde 1985, então vendo o vídeo é muito emocionante estar vendo aquele vídeo ali, que com 10 anos de idade a minha adolescência toda foi no bairro Alegria. E para nós era uma praia. Muita gente de Porto Alegre tinha casa, pessoas de outras cidades, então a gente sabia que era casa de final de semana de muitas pessoas. Nós andávamos na rua e tomava banho no rio, né, tranquilamente. E infelizmente a gente agora vê a poluição dessas praias, né? Então nós sabemos que o pessoal se apresenta com um projeto para o meio ambiente, para a cidade, para uma cidade melhor, a cidade que nós queremos, e um projeto que contemple a inclusão, a acessibilidade, uma cidade melhor para todos. Quando a gente fala para todos, é pensando em todos, sem excluir ninguém, desde os quilombolas, que a gente sabe que a gente tem um patrimônio muito grande aqui, né, dos nossos quilombolas, dos indígenas, dos nossos guaranis, né, dos nossos pontos turísticos. Então a gente quer uma cidade melhor para todos. E essa cidade melhor para todos perpassa pela construção de um mundo melhor. E esse mundo melhor, para construir, precisa de pessoas que queiram realmente pensar uma sociedade socialista que distribua renda e que as pessoas tenham vez. Então, a gente quer trazer para Guaíba esse projeto. O nosso projeto para Guaíba é essa construção desse mundo melhor. Um mundo melhor para humanos e não humanos. Para o meio ambiente, para as pessoas e para o meio urbano e também para o meio rural. Então, estamos aí nos apresentando e gostaria, então, de, nesses últimos meus minutos aí, dizer que eu estou extremamente agradecida pela campanha do PSOL. Nós tomamos uma decisão de maneira muito coerente, muito acertada, de não fazer aglomeração, porque nós não somos negacionistas. Nós organizamos os nossos materiais, conversamos com todos, levamos os nossos materiais, conversando com as pessoas, sempre com todos os protocolos. E eu estou muito feliz com o retorno, porque todas essas pessoas que buscaram o nosso material, solicitaram o nosso material e estão com o nosso material, são pessoas que acreditam no nosso projeto. Então, eu só tenho a agradecer a todos e todas que se somaram nessa minha campanha e dizer que no domingo a gente precisa eleger esse projeto e dizer que eu sou a Prof. Dani Peretti, sou os 50 mil e eu quero ser a sua vez e a sua voz na Câmara de Vereadores para a gente fazer uma Guaíba diferente. Eu gostaria agora, então, de chamar nossa última live, né, gente? A gente está bem emocionado aqui, mas gostaria, então, de fazer o chamamento agora de um nosso candidato, de um candidato nosso, do Clodoaldo, um candidato de luta, aguerrido, que representa aí o servidor público aposentado. Então, com muita honra e orgulho, gostaria de chamar, então, o meu companheiro, Clodoaldo, para fazer a sua fala. Olá, obrigado, camarada Dani. É um prazer imenso, né, fazer parte desse grupo de companheiros que fundaram o PSOL. Uma boa noite para todo eleitor guaibense, para todos os guaibenses, para a nossa prefeita, Líbia, para o nosso vice, esse jovem, né, administrador,
companheiro Eduardo. O nosso partido, ele veio para cá em 2006, fundado pela professora Líbia, né? E é um partido que levou 14 anos para formar uma ideia de concorrer à Prefeitura de Guaíba. Então é muito importante o que lá no passado, tanto a professora Líbia como a professora Mari trouxeram o partido para dentro de Guaíba. Para nós é um orgulho hoje ter essa camarada como candidata a prefeita. Eu não vou falar da professora Líbia, eu vou falar da mãe, da avó, dessa mulher guerrida que sabe a dificuldade hoje de sustentar uma família. Sabe a dificuldade, como é difícil hoje para as mulheres, para os homens, ter uma família organizada. Eu quero dizer que hoje Guaíba está passando por uma dificuldade muito grande na saúde, na moradia, na cultura, na infraestrutura. Por quê? Porque os nossos ex-prefeitos, candidatos que estão aí, são pessoas que não têm compromisso com a cidade de Guaíba. Quando você, eleitor, não tem compromisso com a sua família, certamente que você não vai ter compromisso também com Guaíba. Conseguiu? E a nossa... Oi? Estão ouvindo? Alô? Sim, pode continuar. Tá, desculpa. E a nossa camarada, ela tem uma trajetória de vida, não só na educação, mas também tem uma trajetória como mãe, como avó, aonde que o senhor guaibense vai sair para trabalhar, vai deixar a sua família na responsabilidade de uma prefeita que vai cuidar da saúde, que vai cuidar da educação, que vai cuidar da cultura, da segurança e do lazer. É isso que um pai de família quer para a sua família. Alguém que também tem a responsabilidade com a sua família. Porque são pessoas que pagam os seus impostos caríssimo e não tem retorno nenhum. Hoje nós temos vários partidos formados do dia para a noite. São políticos de ocasiões, são políticos que estão concorrendo à prefeitura e daqui a um ano, daqui a 2 anos, tu, guaibense, não encontra ele em lugar nenhum. E o pessoal é diferente. O pessoal levou 14 anos para ter uma ideia concreta para disputar a prefeitura de Guaíba. Nós amadurecemos essa ideia, junto com todos os camaradas. Porque não é fácil tu largar um partido na rua, como disse o nosso vice Eduardo, que tem 18, 20 vereadores, mas ninguém tem responsabilidade com Guaíba. Os 4 vereadores que se apresentam, eu, a companheira Dani, a companheira Liane, o companheiro Bruno, nós temos responsabilidade com Guaíba. O porquê? Porque, em primeiro lugar, nós somos pais de família, temos responsabilidade com a nossa família. E quando tu, guaibense, tem responsabilidade com a tua família, tu também quer eleger pessoas que têm a mesma responsabilidade. É por isso que eu peço o teu voto para a Líbia e para o Eduardo. Porque ela é uma mulher que ela tem responsabilidade. Porque se ela é uma mãe de família, se ela é uma avó, se ela é uma professora que sempre teve responsabilidade com seus alunos, como é que ela não vai ter responsabilidade com a família guaibense?
Como é que ela não vai ter responsabilidade com nossos jovens que estão desempregados dentro de Guaíba? Hoje são cerca de mais de 8 mil jovens desempregados, porque não consegue serviço. Nós temos que ter serviço aqui dentro de Guaíba. E esta mulher guerreira, ela vai trazer também pequenas e médias empresas para gerar serviço dentro de Guaíba. Porque nós não podemos ter uma cidade que seja dormitória. Mas o pequeno e o médio empresário, a primeira coisa que ele olha, mas tem saúde de qualidade dentro de Guaíba? Não. Hoje o guaibense ele tem que sair para ir para a grande Porto Alegre. Nós não temos um hospital dentro de Guaíba. E isto, a companheira Líbia, é uma das primeiras tarefas, é a reconstrução do Livramento. Porque quando a gente rasga a nossa história, como fizeram com o Livramento, nós temos simplesmente acabando com um pedaço de nós guaibense. Então, eu quero dizer para vocês, pense bem, porque domingo nós temos uma tarefa muito importante. Nós não temos 7 candidatos dentro de Guaíba, nós temos uma candidata, que se chama Líbia e que se chama vice Eduardo. Vamos votar consciente para fazer uma Guaíba diferente. Uma mulher que tenho certeza que vai cuidar do cidadão guaibense. Agora eu quero chamar a companheira Liane, essa psicóloga, essa mulher guerreira também, que será a minha companheira na Câmara de Vereador. Contigo, companheira Liane. Muito obrigado, Clodoaldo. Um prazer estar não só do teu lado, ao lado de todos esses companheiros que nos acompanham hoje na live. É um prazer imenso estar aqui nesse encontro, um encontro muito importante para a democracia, que vem fortalecendo o debate, né, político em Guaíba, principalmente quando se fala em um debate que inclui as pautas de esquerda. Então, eu abriria lembrando isso, assim, né, que o PSOL se apresenta como uma opção coerente de esquerda na cidade de Guaíba. Meu primeiro agradecimento é justamente ao PSOL, um partido que muito eu tenho orgulho de fazer parte, com um histórico nacional e estadual maravilhoso e comprometido com justiça social e liberdade. Gostaria de agradecer a todos os companheiros do partido aqui na cidade de Guaíba, que há muitos anos lutam para que nós participássemos esse ano das eleições municipais, como bem disse o Clodoaldo. Gostaria de agradecer aos candidatos que dividem comigo essa responsabilidade, a Daniela Peretti, o Clodoaldo, o Bruno, o Eduardo, e em especial a nossa candidata a prefeita, Líbia Aquino, a quem eu admiro há muitos anos, tive a oportunidade de acompanhar a competência e a dedicação quando nos conhecemos na UBRA, ela como coordenadora acadêmica e eu ainda como aluna da psicologia. Eu gostaria de agradecer e parabenizá-la pela coragem de se candidatar a ser a primeira prefeita dessa cidade, representando a importância de termos cada vez mais mulheres ocupando os lugares de disputa pela gestão das políticas públicas, não só aqui no município, como no país e no mundo, como nós vemos acontecendo nos últimos dias. E o primeiro destaque da minha fala vem justamente de encontro a essa ideia poderosa de construirmos juntos um mundo mais justo e comprometido com a ética do cuidado. Nós sabemos que a nossa cidade, por exemplo, tem 52% de moradores mulheres, e apesar disso, na última eleição, nós elegemos apenas 2 representantes do gênero feminino. E 2 representantes conservadoras, né? Então, que não vão lutar pelas pautas progressistas que nós mulheres precisamos colocar na roda. A minha candidatura se apresenta, então, como uma opção de voto para quem acredita
que precisamos de representatividade com a pauta feminista ocupando uma cadeira no Legislativo. Um olhar feminino e feminista sobre todas as ações do mandato, dando voz às mulheres, à população LGBTQIA+, às pessoas negras, aos indígenas, aos desassistidos, aos trabalhadores. Uma voz que lute por ações afirmativas, pautada pela justiça social, defendendo os direitos humanos e todas as maiorias minorizadas. Essa é a cara do PSOL e é a minha proposta. Usar toda a minha experiência como psicóloga, como gestora, como mulher artista e livre, para trabalhar pelo bem comum em nossa cidade. Minha prioridade é que possamos ter cuidado maior com a área de saúde mental, com a área de saúde ambiental, cultura e direitos humanos. Políticas públicas que protejam as mulheres da violência doméstica. Lutar pela democratização do atendimento psicológico, pela promoção de saúde através do fazer artístico em atividades nos bairros. Propostas que façam as pessoas se sentirem bem aonde vivem. A defesa intransigente da vida e do meio ambiente. Enfim, propostas que permitam as pessoas serem livres e felizes em seus corpos, dentro da sua singularidade, em suas próprias casas, em suas comunidades. Foram realizadas também no meu canal 6 encontros com pessoas de Guaíba, com o fim de dividir as propostas do nosso programa de governo. Então, se você tem interesse também em acompanhar, né, as propostas que foram divididas e divulgadas no canal, você pode visitar, segue lá no Instagram, @LianeTonelotto, e aqui no Facebook, Liane Tonelotto PSOL. Eu, além disso, gostaria de lembrar a todos, como a própria Dani lembrou, de que todos participem dessa campanha, né? Dividindo e compartilhando o nosso material com os amigos e familiares, fortalecendo ainda mais essa rede que está sendo ativada através das nossas candidaturas. E eu acho que essa foi a coisa mais importante que se realizou na nossa cidade, com essa campanha linda que o PSOL fez nas últimas semanas. Uma rede de pessoas que comunga das mesmas ideias, que estão comprometidas em ter uma prática de vida que seja colaborativa e saudável para todos, incluindo homens, mulheres e o meio ambiente onde vivemos. Uma rede amorosa, conectada através de afetos positivos e construtivos e que ampliam a nossa esperança na construção de um mundo melhor. Destacaria ainda que essa foi a nossa maior marca. O PSOL é um partido que traz esperança de dias melhores para as pessoas. Por isso, dia 15 de novembro, para Amar e Mudar, vota PSOL, vota Lívia e Eduardo, vota Liane 50-100. E eu gostaria, então, de passar a palavra, com muito amor, carinho e respeito, para o meu camarada Bruno Silveira, professor Bruno, também candidato a vereador aqui pelo nosso coletivo. Um grande beijo a todos e a gente se vê, então, domingo. Vota PSOL, vota 50. Muito obrigado, Liane. Todos me ouvem bem? Sim? Tá ok? Então, primeiramente, saudar todos na mesa, né? Em especial a candidatura da Líbia, nossa primeira prefeita de Guaíba. Acredito que dia 15 isso só é uma confirmação. Eduardo, vice, todos os outros camaradas que também estão se colocando nessa tarefa de ser candidato e apresentar uma alternativa de esquerda para uma cidade que tem como hábito, né, uma política muito tradicional, dividida em grupos políticos que estão aí dominando o cenário há algumas décadas, e que, vez por outra, eles andam juntos e outras vezes eles andam separados, né? Então, esse quadro que está colocado para nós é um cenário político que a gente também tem que entender como que é o papel das eleições municipais nesse contexto nacional. A gente vê que
de 2018 para cá, houve um recrudescimento, um crescimento de uma extrema-direita que ocupou espaços de poder e que colocou numa pauta na esfera pública que, de certa forma, a gente começa até, nós do campo da esquerda e do campo dos trabalhadores, de alguma maneira a beirar o absurdo, né? De escutar algumas coisas que beira a irracionalidade e até mesmo a morte à inteligência, né? E nós, enquanto uma alternativa da cidade, tentando construir um parâmetro, uma referência para a cidade, a gente se coloca, então, né, como Partido Socialismo e Liberdade, numa tarefa de apresentar para a cidade uma proposta. E com muito esforço, com muito empenho, com muita verdade, nós conseguimos construir esse grupo, essa equipe, que são 6 pessoas que se colocam na figura pública, mas também que tem um grande corpo de pessoas que estão no suporte, né, que estão nos bastidores, dando toda uma atenção e uma ajuda, e que também, através das 18 lives que nós realizamos ao longo desse período, também difícil, de pandemia, de um contexto atípico, que nunca foi visto, né, na história da humanidade, nós conseguimos abrir canais de diálogo dentro das situações e dos limites que nos colocaram. Então, as redes sociais, elas acabaram sendo ocupadas pela esquerda, algo que já há algum tempo a direita estava dominando e a esquerda, de certa maneira, teve que investir nesse espaço, e acredito que a live, né, esse formato que nós estamos nos apresentando, tem sido uma das formas. O que eu penso? A gente tem um cenário que essa eleição municipal, no contexto geral do país, ela é uma situação chave, né? Para a gente dar um basta ou para a gente tentar reequilibrar as forças políticas do campo da esquerda e do campo dos trabalhadores, que vem sofrendo uma série de ataques nos últimos 2, 3 anos. Desde 2016, com o golpe judiciário, midiático que for, a gente vê que, na verdade, houve um crescimento da precarização do trabalho e da vida das pessoas. Uma série de reformas que é vendida pelo grande capital ou pelos partidos da ordem, na verdade, é mais uma saída para a crise econômica que está colocada, e quem vai pagar essa conta são os trabalhadores. E quando nós nos colocamos nessa tarefa de disputar as eleições locais, a gente tem que encontrar aonde que está batendo essas dificuldades e essa precarização na vida das pessoas. Então, o pessoal, na verdade, ele se coloca no momento que a gente pode ainda ser pequeno, mas a gente tem uma disposição e uma vocação de grandeza. E é nesse sentido que o pessoal se coloca na cidade, tentando ser uma esquerda coerente, que não mostre que não há limites para o poder. Existem muitos limites para o poder. E a gente não pode cair naquela conversa que tem que fazer pacto com os partidos da ordem de qualquer forma para conquistar direitos ou para garantir. A gente viu durante um cenário de quase 15 anos de um governo de esquerda que foi de uma luta popular, que chegou no Estado e fez acordos com partidos da ordem e que desmoronou em 3, 4 anos todas aquelas conquistas que eram vendidas e que eram trazidas como benfeitorias. Algumas delas ainda permanecem com muita resistência, com muita luta, e que nas cidades a gente encontra isso. Então, a nossa candidatura, ela entende que nós estamos num cenário muito difícil. A gente comentou aqui que nós fizemos a opção de não fazer aglomerações, e de fato nós somos responsáveis, e sabemos que o período de pandemia ele é muito grave, e que agora até inclusive está rolando uma nova onda de Covid e de infecções. A gente sabe que mas ao mesmo tempo a gente tem que sair com todos os protocolos em contato com a população, e muitas vezes o que a gente encontra na população é a total descrença com a política. Então, a tarefa que nós colocamos quanto pessoal, e com esse corpo de pessoas aqui, né, a candidatura da Líbia a prefeita, que é uma pessoa super capacitada, que conhece de política pública como ninguém, né, muito preparado, o Eduardo como um retrato de uma juventude que tenta ocupar um espaço de trabalho, mas que tem o custo Guaíba de morar, e que muitas vezes não consegue, né, se colocar nesse mercado de trabalho da cidade, e sim tem que buscar em Porto Alegre uma alternativa. Todas essas tarefas, a gente entende que, na verdade, o cenário político é necessário ter um pouquinho de ousadia, e é nesse sentido que o pessoal se coloca, de tentar resgatar na população trabalhadora a necessidade dela participar, das pessoas entenderem que não é se afastando da política que a gente vai melhorar a nossa situação, é, na verdade, entrando na política. E para isso a gente entende também que não basta somente a representatividade. A gente sabe muito bem que o crescimento da consciência das pessoas, elas vão se dar pela mobilização e pela referência política. E nós não podemos simplesmente cair num pragmatismo que muitas vezes nos colocou numa vala comum, como os outros partidos da ordem. Então, o PSOL, ele está se apresentando pela primeira vez. Eu acho que Guaíba, a partir dessas eleições, né, o primeiro contato, é o primeiro momento que está vendo uma alternativa, que está se esboçando, que tem o anseio e que tem a vontade de ocupar os espaços para tentar construir conjuntamente com as pessoas e com as comunidades
os bairros, as periferias da cidade que necessitam dos seus problemas. Muitas vezes nós indo panfletear, entregando material, conversando com as pessoas, a gente sente como que as pessoas estão recebendo, e muito que se fala é justamente dessas questões, né? Do compadrio, de como que eu tomo lá da cá, o que eu ganho em troca, e muitas vezes as pessoas, inclusive, nos pedindo algo em troca, e a gente não tem como dar nada em troca. A única coisa que a gente promete é luta e empenho de construir conjuntamente com essas pessoas, entender os problemas com elas e se colocar à disposição através de um mandato, através de uma prefeitura, fazer com que o mandato ou um governo seja voltado para as pessoas que mais precisam dos serviços públicos, e as pessoas que precisam de saúde funcionando bem, que é um problema crônico da cidade, que muitas vezes políticos que são oriundos da medicina se beneficiam justamente da ausência de política pública séria na cidade, da educação que de algum tempo para cá, ela vem sofrendo alguns ataques, e eu, enquanto professor, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, tenho uma referência do que já acontece no Estado, e estamos vendo isso acontecer no município, e temos que estar preparados para enfrentar isso, não só no ponto de vista de quem trabalha na educação, mas para todas as famílias que necessitam dos seus filhos e uma educação pública de qualidade. Da mesma forma, o trânsito, né, a questão da uberização, a gente sabe que o transporte público na cidade, e não só em Guaíba, mas em muitas cidades, eles estão se colocando como um sistema que não está sendo suficiente para se manter. Então é necessário chamar todos esses agentes, todos esses setores que estão envolvidos com o setor público e com o transporte público, que é um direito. A partir de 2015, a Constituição Federal, ela atribui que transporte é um direito, não é mais um serviço tão somente, e nós aqui na cidade temos que colocar isso no horizonte e pensar uma alternativa que consiga atender todos os interesses envolvidos, inclusive a população, que mais necessita desse transporte. E a gente sabe que tem uma grande questão envolvida de vários agentes que estão utilizando essa forma para tentar sobreviver. Já que estão precarizados, daqui a pouquinho o seu automóvel se torna uma alternativa de trabalho para ele fazer horas de trabalho e entregar para uma empresa de aplicativo, quando poderia estar sendo, né, utilizado por um poder público municipal. Da mesma forma, a pauta ambiental. A cidade de Guaíba tem um perfil, talvez da região metropolitana, uma das cidades mais belas que existe da região metropolitana, e que tem uma vocação, tem um perfil que pode desempenhar um perfil turístico, gastronômico, cultural, artístico, patrimonial, histórico, ambiental, e que a cidade de Guaíba ela tem que olhar isso com atenção e com seriedade. Não basta só dizer, seria muito legal. Não, precisa de seriedade e tratar desses temas. Então, o nosso mandato na Câmara é de estar aliado junto a essas lutas dos setores, das pautas que são do serviço público e que para quem precisa dos serviços públicos, mas também para as populações que necessitam que o poder público faça e não fique só prometendo. E a gente tem que prometer, na verdade, é construir conjuntamente. O maior envolvimento das pessoas na política é o que vai resgatar a posição que a política hoje está colocada na população. Há uma total descrença e que, de certa maneira, quando a gente chega para conversar com as pessoas, a gente não pode simplesmente impor e dizer, não, vocês estão equivocados. Existe um motivo, existe uma razão para estar nessa descrença. Mas nós, enquanto pessoal, enquanto partido que está começando um trabalho e que está se colocando nessa tarefa, a gente está apresentando para a cidade uma alternativa e que as pessoas elas resgatem, como foi dito anteriormente aqui, a esperança de que a organização, as comunidades, os mandatos a serviço das comunidades e da autogestão das lutas populares é a necessidade para a gente retomar o espírito republicano, o espírito democrático e que as coisas realmente tenham sentido e não fique nessa vala comum que muitas vezes é um troca de favor. Eu te consigo um cargo aqui, tu te candidata ali, tu me dá tanto no final do mês que eu voto em ti, a minha família, que a gente vê muito na política local. Então, muito prazer a todos, né? Eu sou o professor Bruno, 50500, Vota Líbia 50, dia 15 de novembro, né? O pessoal vai se apresentar na cidade, espero que todos vocês que estejam agora aqui conosco consigam chamar mais pessoas, consigam mostrar as nossas ideias, depois essa live vai ficar disponível nas nossas redes e que consegue colocar para eles entender um pouco o que está colocado para nós. Porque muitas vezes a gente chega nas pessoas, as pessoas olham, olha, é mais um prometendo coisa. Não, nós somos trabalhadores, nós estamos aqui, na verdade, mostrando que os trabalhadores organizados, com vontade, com empenho, é necessário e é fundamental para as pessoas acreditar que a política, sim, é um espaço da população que precisa da política. E não daqueles que, na verdade, querem só se beneficiar e se favorecer pessoalmente da política. Então, o pessoal se apresenta pela primeira vez na cidade com uma nominata bonita, né, uma nominata com consciência, coerente, e se coloca nessa tarefa, então, de colocar uma alternativa para a cidade que consiga
plantar uma semente que pode brotar agora, mas que pode brotar no futuro e que seja também um polo que aglutine pessoas que estão dispostas a fazer essa luta. Porque essa luta não se encerra nas eleições. Essa luta tem que continuar depois das eleições, independente dos resultados. Porque essa é a tarefa de uma esquerda verdadeira. É de disputar a sociedade, de conscientizar a sociedade, construindo com a sociedade, não para a sociedade. Não é chegando impondo o que a gente quer. Não, a gente vai construir junto. E dessa maneira, então, eu convido a todos, né, a votar 50 Líbia Eduardo, professor Bruno Silveira 50-500, e aí, dessa maneira, então, eu coloco aí para vocês agora os apoiadores que nos brindaram, né, com muitas gravações, que agora o Eduardo vai disponibilizar para vocês. Um grande abraço, 15 de novembro, pessoal neles, pessoal Guaíba, fortalecendo as lutas das comunidades. Vamos lá. Um abraço. O meu nome é Pedro Ruas e eu me dirijo ao pessoal de Guaíba, porque nós temos aí um momento importantíssimo agora, que são as eleições municipais, e eu quero manifestar novamente o meu apoio à chapa Líbia Aquino e Eduardo Ferreira, a Líbia candidata a prefeita, o Eduardo candidato a vice-prefeito, que são as pessoas que têm a nossa maior confiança, têm um posicionamento político extraordinário e são, de fato, representantes do PSOL na cidade e na região. E também nós temos, né, as candidaturas à vereança da Dani Peretti, da Liane Tonelotto, do Bruno Silveira, do Clodoaldo, e que eu quero manifestar esse apoio. É importante que as pessoas reflitam bem antes de votar, e acho que essas pessoas aí, né, a Líbia Aquino, o Eduardo Ferreira, prefeito e vice de Guaíba, Dani Peretti, Liane Tonelotto, Bruno Silveira e Clodoaldo, candidatos a vereador, fazem toda a diferença e nos representam. Boa luta. Oi, gente. Sou Fernanda Belchione, sou deputada federal pelo nosso PSOL. Tenho muito orgulho da nossa chapa combativa em Guaíba, encabeçada pela professora Líbia Aquino e pelo vice Eduardo. É muito importante que uma guerreira como a Líbia, uma professora com tantos anos dedicados à luta pela educação, pela emancipação a partir da educação, pela defesa dos professores, dos trabalhadores em educação, possa estar na Prefeitura de 2020, construir um polo alternativo, enfrentar, evidentemente, a extrema-direita, mas também apresentar uma alternativa para o nosso povo tão sofrido, uma alternativa de justiça social, uma alternativa de auto-organização, uma alternativa que combate preconceitos, a intolerância, uma alternativa que defenda o meio ambiente, uma alternativa necessária nesses tempos que nós estamos vivendo, porque para enfrentar a extrema-direita também é importante construir uma esquerda antissistema, que permita colocar um polo no município, né, e apresentar uma alternativa para o nosso povo. Portanto, a Líbia e o Eduardo condensam essas lutas e para nós, do pessoal, é um orgulho tê-los encabeçando essa chapa aí em Guaíba, né, e contem conosco, com o nosso apoio, com a nossa mobilização, torcendo muito por uma bela campanha para que a gente possa postular o nosso partido, né, a corações e mentes para um projeto de emancipação e de um novo futuro para a classe trabalhadora e para a juventude. Olá, eu sou o Roberto Robaina, sou vereador de Porto Alegre e dirigente nacional do PSOL. Eu quero expressar o meu apoio à Líbia e ao Eduardo, que são os dois candidatos do PSOL em Guaíba. É a primeira vez que o PSOL disputa a eleição em Guaíba. E essa disputa é muito importante para a construção de uma alternativa democrática e popular para a nossa cidade. Para a vizinha aqui de Porto Alegre, e eu, como sou morador da Ilha da Pintada, me sinto um pouco morador de Guaíba também. E dar aqui o meu abraço para a Líbia e para o Eduardo, a Líbia que é fundadora do PSOL, uma professora muito qualificada e, portanto, uma alternativa real para a cidade de Guaíba. Boa sorte, boa campanha para todos. Alô, pessoal de Guaíba, aqui é Luciana Genro, deputada estadual do PSOL. Quero pedir o apoio de vocês para as nossas candidaturas do PSOL em Guaíba. Nós temos a professora Líbia Aquino, que é a nossa candidata a prefeita, e junto com ela está o Eduardo Ferreira, que é o nosso candidato a vice-prefeito. E numa chapa de vereadores e vereadoras, que temos a Dani Peretti, a Liane Tonelotto, o Bruno Silveira e o Clodoaldo.
são candidatos que têm um compromisso com o povo de Guaíba, um compromisso na luta contra a corrupção, na luta pelos direitos dos trabalhadores e especialmente participação popular. Guaíba sabe, quer, merece. E quem mais pode viabilizar essas ideias radicalmente democráticas são Líbia e Eduardo. Essa chapa do PSOL não é deles, é de um esforço coletivo, de um sonho bom que se realiza aqui agora, chamando a população à participação, tornando as estruturas da prefeitura abertas e porosas ao querer mais sentido do povo de Guaíba. Então esse voto 50 na Líbia, no Eduardo, é um voto de qualidade, é um voto de plenitude, é um voto de democracia, é um voto por uma Guaíba à altura das suas tradições, das suas condições geológicas, geográficas, ecológicas, do seu sítio bonito, às vezes tão esquecido e mal cuidado. É um voto em você mesmo. Capricha lá. 50 Líbia Eduardo, por uma Guaíba transformada. Gente, que falas potentes, que falas lindas, que falas comprometidas dos nossos 5 candidatos. O Eduardo como vice, a Daniela Peretti, a Yane Tonelotto, o Clodoaldo, o Bruno, que neste coletivo apresentam para nós hoje esse momento que é um momento de culminância, é um momento de muita alegria, porque nós chegamos ao final dessa campanha, com a certeza do dever cumprido, de consciência limpa e cabeça erguida. Essa é uma eleição atípica, em que tivemos que aprender durante o processo como chegar ao eleitor sem estar nas ruas e tendo em mente que a saúde sempre está em primeiro lugar, respeitando as regras estabelecidas por uma pandemia. No decorrer dessa jornada, a partir do dia 14 de julho, nós realizamos 11 encontros virtuais em que ouvimos setores da sociedade para elaborar o nosso plano de governo. E, na sequência, nós realizamos mais 7 lives para apresentar esse mesmo plano. A escuta do cidadão e o respeito ao lugar de fala de cada um é uma prática que levamos muito a sério e nos acompanhará quando formos governo, tanto no executivo como no legislativo. Durante a campanha, nós recebemos vários questionamentos. Eu quero, inclusive, destacar vários deles. Eu selecionei 3 questionamentos que eu considero importantes de serem lembrados hoje pelos internautas. Um deles foi: quais seriam as principais ações do nosso governo na área ambiental? E nós respondemos que, em particular, em nossa cidade, levamos em consideração a importância vital do meio ambiente, sobretudo o delta do Jacuí e o Lago Guaíba, que influenciam diretamente os nossos estilos de vida. Em nosso plano de governo, nós pretendemos criar cooperativas de catadores no município, gerando emprego formal e renda para a cidade. Pretendemos estabelecer parceria com a Embrapa e trazer para as famílias carentes as possibilidades de produção de alimentos em microespaços, estimular o cicloturismo, promover e incentivar as ocupações verdes, defender a preservação do Morro José Lutzenberg, viabilizando a sua integração com a comunidade como espaço de educação ambiental, estimular a criação de um horto municipal, promovendo a arborização em toda a cidade, com preferência a espécies nativas, defender a preservação e revitalização da Ilha das Pedras Brancas, a Ilha do Presídio, garantindo que o seu uso seja voltado para projetos de educação ambiental e histórico-cultural. Queremos promover campanha de esclarecimento sobre a importância da drenagem urbana, que é a rede de coleta de água da chuva, as bocas de lobo e as galerias, para que o lixo não fique nas calçadas e promova o
entupimento dos canos e, em consequência, o alagamento das ruas e das casas. Vamos criar um atlas geográfico, histórico e ambiental de Guaíba, com desenvolvimento de material gráfico a ser distribuído nas escolas do município. Vamos proporcionar o reconhecimento da importância e o significado do Lago Guaíba como patrimônio natural que precisa ser revitalizado e preservado, haja vista que ele é a fonte de captação de água para a nossa cidade. Uma outra questão muito importante que nos foi feita foi sobre como vamos viabilizar o transporte coletivo do município em tempos de serviços por aplicativos e alternativos. Nós vamos defender a transparência nas informações sobre o transporte, sobre a planilha de cálculo da passagem e sobre os estudos para a implantação do transporte público, fomentando a criação de um Conselho Municipal de Usuários, considerando que, simultaneamente com o transporte coletivo, as pessoas utilizam também os serviços por aplicativos e alternativos, o que precisa ser considerado ao fazer o cálculo do valor da passagem. Sugerimos ainda a revisão da política do transporte coletivo praticada na cidade, no sentido das rotas, dos horários, das condições de acomodação das pessoas nos coletivos, da segurança e da higienização dos próprios. Nossa proposta é a tarifa zero para o transporte coletivo e que ele seja público. Uma outra questão que nos chamou muito a atenção foi sobre como que nós vamos resolver a questão dos buracos nas ruas, de onde vamos tirar os recursos, considerando, inclusive, que a malha viária da nossa cidade é muito antiga. E nós respondemos, entendemos que a questão dos buracos nas ruas é resultado da política privatista do município, que contrata empresas terceirizadas para fazer o recapeamento do asfalto antigo, e nessa articulação há uma lucratividade chamada propina entre os envolvidos na contratação e os contratados. Esse dinheiro é público e faz parte do orçamento do município, porém, o seu uso se dá em determinados períodos, dentro dos 4 anos de governo, da forma que melhor convém aos grupos envolvidos. Normalmente, a camada asfáltica surge às vésperas das eleições ou quando os buracos estão incomodando alguns eleitores que, frente ao estado crítico da sua rua, criam coragem para reclamar e, dependendo do vereador que eles elegeram, até são atendidos. A nossa proposta, a proposta do PSOL, é desprivatizar e desterceirizar o asfaltamento e propor que este serviço seja público, pois o gasto é muito menor, haja vista que impede a corrupção e o desvio da verba pública. Da mesma forma que, através do Conselho da Mobilidade Humana, a população encaminhará suas sugestões sobre que vias, além das radiais, necessitam asfaltamento e quais receberão o calçamento com blocos ecológicos. Assim, nós do PSOL tornaremos Guaíba uma cidade sustentável, ecologicamente correta e, para além, uma cidade caixa de asfalto. O que nós vemos hoje, historicamente, é uma obsolescência programada, onde os mesmos se locupletam com dinheiro público, através da terceirização e da continuada privatização bancada com dinheiro público. Dessa forma, a nossa campanha, ela foi feita exclusivamente nas redes sociais e com entrega pessoal de material. Para isso, nós fomos incansáveis na produção audiovisual e gráfica, tornando nosso plano de governo claro e transparente. O PSOL traz em seu nome nossos anseios de uma sociedade socialista e libertária. Para isso, vamos governar priorizando as periferias e combatendo a desigualdade social. Vamos investir em saúde e educação pública de qualidade, transporte público e moradias populares. Esses temas são nossas prioridades. Para nós do PSOL, nenhum cidadão deve ser discriminado por gênero, raça ou cor da pele. Implantaremos políticas públicas voltadas às mulheres, aos LGBTQIA+,
aos negros e à juventude. Teremos o olhar voltado aos cuidados com o meio ambiente e o desenvolvimento cultural de Guaíba, estabelecendo políticas sérias e alinhadas aos movimentos já existentes na comunidade. Nossa autodeterminação democrática, ela vem de uma prática interna diária, que está muito além de respostas eleitorais. O PSOL é um partido que trabalha o ano inteiro com projetos populares em todas as cidades deste país onde ele existe. O PSOL é um instrumento a serviço das lutas dos trabalhadores e dos seus interesses. O PSOL é um partido necessário na luta pela garantia dos direitos de todo cidadão. Nós agradecemos a cada um dos internautas, a cada uma das pessoas que recebeu o nosso contato, a cada uma das pessoas que fez contato com os nossos candidatos a vereadores, conosco, candidatos da majoritária, e que nos acompanharam até aqui. Nós convidamos para ficar conosco, que continue conosco daqui para frente, porque há muito a fazer. Nesta cidade, há aproximadamente 35% de eleitores indecisos. Então, é nossa tarefa, nesta quarta, nesta quinta, nesta sexta, no sábado e no domingo, trabalharmos nas redes sociais, falarmos com as pessoas que são próximas de nós, fazermos a divulgação do nosso material. Por isso, eu te convido. Vem com a gente fazer uma Guaíba diferente. Vota 50, vota PSOL. E agora, nós vamos nos despedir de vocês, mas é um até breve, porque vamos nos encontrar no domingo, através do voto, e vamos nos encontrar depois de domingo, para muito além, para uma luta conjunta em defesa dos excluídos, em defesa de uma sociedade justa, em defesa de uma sociedade igualitária para todos. Vota 50, vota PSOL, partido necessário. E agora, vamos assistir o nosso jingle da campanha, que foi cantado e interpretado por um camarada nosso do PSOL, que é o Tiri Banca Forte, é uma figura do hip hop do nosso estado do Rio Grande do Sul e também do país. Vem conosco, assiste, compartilha, vota 50 no domingo, dia 15 de novembro de 2020. É o PSOL fazendo história junto contigo. A prefeita educadora se apresenta diferente, chama todos pra conversa, bem alegre, bem contente. É o pessoal da Marielle, vem com a gente. O estudante, o professor, o voto coerente. Vem o preto e o branco, vem com nós trabalhador. Por cultura, moradia, muito mais amor. O povo excluído agora está presente. Vote 50, corre povo, vem com a gente. Vote 50, corre povo, vem com a gente. Vem com a gente. Vote 50, corre povo, vem com a gente. Seja diferente. Vote 50, corre povo, vem com a gente. O lugar da mulher é onde ela quiser. Vote 50, corre povo, vem com a gente. O lugar da mulher é onde ela quiser. Vote 50, corre povo, vem com a gente. Pra fazer uma Guaíba diferente. Pra fazer uma Guaíba diferente. Corre povo, vem com a gente. Corre povo, vem com a gente. Vote 50, seja inteligente. Tchau, gente. Uma boa eleição a todos. Vamos com força aí nessa reta final e até mais. Grande abraço.